Boa noite a todos e a todas. Com enorme entusiasmo que eu venho apresentar hoje um pouco da produção sustentável em Carajás. É uma história de muitas conquistas, né? Há mais de 35 anos operamos na região de Carajás, mas para falar disso, a gente tem que necessariamente falar das nossas parcerias de valor. E falando em parcerias, gostaria de agradecer ao IBRAM, né, por essa oportunidade de trazer aqui essa apresentação, e também ao Cimineral, que tem elevado o nível de informação sobre a mineração no estado do Pará. Temos uma missão muito importante na Vale, que é transformar recursos naturais em prosperidade e desenvolvimento sustentável. E para isso, operamos nossos ativos com muita responsabilidade, muito senso de propósito. A Vale é uma empresa global com atuação, uma empresa brasileira com atuação global, que opera a cadeia produtiva do minério de ferro e metais básicos ao longo de todos os continentes, né? Operamos sistemas logísticos como EFC, MRS, Rumo, uma hidrovia, 13 plantas de pelotização, 4 portos, Tubarão, Ponta da Madeira, CPBS. Operamos também 250 navios e 22 minas ao longo de todos esses continentes, né? Através de 4 sistemas integrados de produção de minério de ferro no Brasil. Além de 18 centros de distribuição estrategicamente distribuídos na Malásia, de forma que a nossa produção escoada através desses sistemas são levados através de navios operados pela Vale ou através de terceiros, de forma que a gente consiga chegar mais perto do mercado consumidor. Esse centro de distribuição na Malásia, ele tem a capacidade de 30 milhões de toneladas anos, basicamente opera aí 3 milhões de toneladas de minério de ferro por ano, por mês, e com isso a gente ganha aí uma margem competitiva muito interessante, né, para os principais clientes e mercados consumidores. Além disso, a Vale opera também centros de distribuição na China, com a capacidade de 164 milhões de toneladas anos, esse volume basicamente de minério de ferro, de forma que a gente consiga acessar, né, os nossos clientes através dos contratos ou contratos de esporte de forma mais ágil e estar, né, mais perto do mercado consumidor. Importante dizer que na região, no Brasil, a produção de minério de ferro ocorre em 4 corredores, né? O corredor centro-oeste, na região de Corumbá, corredor sudeste, Itabira, Brucutu, e o corredor sul, e mais especificamente o corredor norte, que é a nossa principal produção aqui na região de Carajás. Além dos sistemas integrados, operamos também um sistema de navegação com frota própria, né, através de 250 navios, né, e com isso operando mais de 1.200 viagens transoceânicas ao longo do ano. Isso representa cerca de 350 milhões de quilômetros navegados. Em relação às operações do Sistema Norte, mais especificamente, que eu vou detalhar, a região de Carajás fica no sudeste paraense, cerca de 800 quilômetros da capital Belém, e numa região especificamente conhecida como Complexo Minerador de Carajás, onde todos esses sistemas de mina são interligados através da Estrada de Ferro Carajás, que escoa a nossa produção até o terminal marítimo Ponta da Madeira. Em Carajás, as reservas minerais são divididas em 2 grandes sistemas: o sistema norte,
com reservas estimadas na casa de 2,8 bilhões de toneladas, o Sistema Sul, com reservas estimadas na casa de 4,1 bilhões de toneladas, e Serra Leste, que é uma mina um pouco menor, fora, né, desse contexto da Floresta Nacional de Carajás, que eu vou mostrar para vocês mais adiante, com uma reserva estimada de 325 milhões de toneladas. O Corredor Norte é dividido, então, como eu disse, na região norte, né, que a gente chama de Carajás ou Serra Norte, essa mina é responsável pela produção de cerca de 110 milhões de toneladas anos, apesar dela estar capacitada para 120 milhões. Serra Sul é uma mina recém-implantada, que está na fase de ramp-up, que esse ano, em 2020, atingiu a casa de 86 milhões de toneladas. E também Serra Leste, que é uma mina licenciada para 6 milhões de toneladas, mas que atualmente está aguardando a licença ambiental para que a gente retome, então, as operações. Todo esse minério é escoado, então, pela Estrada de Ferro Carajás, levado até o terminal marítimo Ponta da Madeira, onde é embarcado para os mercados consumidores. Então, todo esse volume, cerca de 200 milhões de toneladas, é transportado. Só que, além disso, né, como a informação, em 2020, vamos movimentar cerca de 1,2 bilhões de toneladas, ou seja, a gente movimenta outras cargas gerais, através da VLI, atendendo também uma série de outros clientes. Em relação a Carajás, né, o detalhe da Carajás. Carajás iniciou suas operações em 85, né, as instalações estão divididas basicamente em 3 usinas. A usina 1, que é uma usina mais antiga, que atualmente ela está passando por um repotenciamento no sentido de transformar o nosso processamento do minério a seco, né? A usina 2, que é uma usina capacitada para produzir 40 milhões de toneladas, que ela já foi construída com a tecnologia da mineração do processamento a seco, e a usina 4 e 5, que a gente opera, é basicamente uma planta de repeneiramento de finos, responsável, né, pela produção de 2 milhões de anos. Nosso principal produto atualmente é o Sinterfit, que representa aí praticamente 95% da produção. Em Carajás, as minas estão divididas em 2 eixos, né? A mina de N4 com sua startup, como eu disse, em 84, e a mina de N5, que ela veio a operar um pouco mais à frente, na década de 90 e início dos anos 2000. Bom, em Serra Sul, né, uma mina que começou a sua operação em 2017, de dezembro de 16 para 17, uma mina totalmente diferenciada em relação ao seu processo produtivo, tanto na fase de extração como na fase de beneficiamento. Existem 4 sistemas produtivos. Esse é um sistema que eu mostro na tela, e mais em cima, ao norte, existe outro sistema. Esse sistema é capacitado com um britador móvel de rolos, uma escavadeira de cabo que carrega esse britador, e através de correias semimóveis, eles transportam, então, o minério já britado para a usina de beneficiamento. É importante dizer que esse sistema é totalmente inovador para a produção de minério de ferro, né? Ele é muito robusto e capaz, né, de entregar altas produtividades anuais, né? Então, a gente está terminando esse ramp-up. Isso, no ponto de vista, né, da gestão ambiental e da conservação, foi muito importante, porque foi a nossa grande última, né, expansão na região de Carajás, e esse projeto embarcou, então, essas tecnologias que não só trouxeram aí diferenciais competitivos
para a mineração, mas como também para questões ambientais, né? Uma vez que esse sistema truckless, eles são operados com base em energia e não utilizam, então, combustível em seu processo produtivo, diminuindo aí basicamente 50% da necessidade de combustível e, com isso, também nas emissões de gás de efeito estufa, quando a gente compara com uma mina convencional. Essa é uma foto da usina, né, do S11D, para quem não conhece. São 3 módulos de 30 milhões de peneiramento e britagem. Essa usina também ela foi construída fora da Floresta Nacional de Carajás, isso é muito importante dizer, que foi um dos ganhos dessa implantação, dentro da discussão de todo o processo de licenciamento. E toda essa tecnologia embarcada também foi desenvolvida em Carajás, através de um longo período de experiência e testes, né, desenvolvidos de forma que a gente conseguisse, então, construir esse empreendimento com o maior ganho possível em produtividade. Além da produtividade, essa usina, 100% do material que alimenta essa usina, ele é processado e vira produto, ou seja, ela não tem rejeito, não tem qualquer tipo de fuga, né, praticamente tudo é produto, e com isso a gente conseguiu também, né, um ganho enorme, muito expressivo no footprint do empreendimento, no plano diretor do empreendimento, que foi, então, a não necessidade da instalação de uma barragem de rejeito, né? Então, isso é um projeto de vanguarda, que trouxe enormes ganhos, né, tanto em produtividade também, no aprendizado da própria Vale, né, na operação de um projeto diferenciado como esse. Por favor, pode passar, que meu sistema aqui não está passando o slide. Bom, então, entrando um pouco nas parcerias de valor, né, que contribuem com as nossas operações aqui na região de Carajás, eu tenho que destacar um pouco sobre os investimentos, né? Empregamos em toda a cadeia de produção aqui da região cerca de 27 mil empregados, e em toda a Vale cerca de 120 mil empregados, seja próprios e terceiros. E além disso, na última década, né, foi investido cerca de 792 milhões em ações voluntárias de proteção, pesquisa, desenvolvimento territorial, desenvolvimento socioeconômico, o que tem permitido um avanço muito expressivo, né, no desenvolvimento da região, no IDH dos municípios onde a gente opera. Mas hoje eu trouxe um pouco aqui sobre quem são os nossos parceiros, né? Como é que a gente faz essa operação de fato ser um case, um modelo único de mineração sustentável no mundo, né? Então, eu começo aqui dizendo que um dos principais parceiros, né, da Vale é o Instituto Chico Mendes de Biodiversidade, né, é um instituto ligado ao MMA, responsável, né, pela gestão do Sistema Nacional de Unidade de Conservação, e hoje responsável pela Floresta Nacional de Carajás, um território federal, onde a gente tem as principais operações da Vale aqui no Sudeste Paraense. Essa região, né, desse mapa é a bacia do Itacaiunas. Essa bacia, desde 1973, ela vem sofrendo inúmeras, né, degradações em seu território, e o que sobrou, que a gente pode observar nessa figura bem conhecida, basicamente são unidades de conservação geridas pelo Instituto Chico Mendes, né? Temos que destacar que as nossas minas, né, que são operadas dentro dessas unidades, elas ocupam apenas 3% das florestas nacionais, né, onde essas operações representam cerca de 60%, né, de toda a produção da Vale. Outro ponto importante de se destacar é em relação à qualidade, né, desses minérios encontrados em Carajás, né. A grande maioria, né, do volume de minério extraído aqui atinge cerca de 67% de teor de minério de ferro, o que
é tido como um dos mais altos teores do planeta, né? Então, tem sido responsável por uma grande expansão, né, da exportação de minério brasileira, né, a região de Carajás, contribuindo demais, né, com o desempenho aí do setor mineral em toda o saldo comercial brasileiro. E, além disso, né, em função da qualidade do minério, nos procurado muito, porque toda essa corrida da China para uma produção mais sustentável passa, né, por um minério mais puro, de alta qualidade. Então, isso também tem trazido aí um diferencial competitivo muito importante para a Vale. Mas voltando para a questão da conservação e da parceria, pode passar, por favor, que meu slide aqui não está passando. Quando a gente coloca uma lupa, né, nessa região da bacia hidrográfica do Itacaiunas, a gente percebe que esse mosaico de unidades de conservação, formado por 6 unidades de conservação, elas são com distintas classificações, né? Existem 3 florestas nacionais, uma reserva biológica, uma área de proteção ambiental e, recentemente, né, em parceria com o Instituto Chico Mendes e através de uma condicionante ambiental do projeto Day que eu já mostrei para vocês, foi criado, através de um decreto presidencial, o Parque Nacional dos Campos Ferruginosos. Então, esse parque foi muito importante. Pode passar uma tela, mais um, por favor. Esse Parque Nacional, ele tem uma área de 80 mil hectares de áreas protegidas, né? Então ele foi construído aí, toda essa articulação junto ao MME, MMA, foi construído com base nessa parceria do ICMBio, né? E é o único parque brasileiro hoje criado com foco na conservação de campos ferruginosos, que é um tipo de vegetação que ocorre sobre o minério de ferro. Né, muito importante, que além dessa questão da conservação dos campos, esse parque também possui mais de 377 cavidades, cavernas, né, no minério de ferro. Então, foi um grande avanço para o território, ou seja, um território que vinha sendo constantemente degradado, a bacia do Itacaiunas, com exceção das florestas nacionais, onde a Vale tem uma parceria muito forte, tem ajudado a proteger. Eu vou falar um pouco mais disso, sobre esses bastidores, de como que isso acontece. Mas o Parque Nacional foi um grande ganho, porque ele, diferente das outras unidades, ele tem uma característica de ter o uso público, de ter a visitação. Então, atualmente, né, ele está passando por uma fase de gestão fundiária, de regularização fundiária, né, onde a Vale tem apoiado todo esse trabalho. E após essa fase de regularização fundiária, então, iniciaremos aí, em parceria com o ICMBio, a criação de alternativas, né, de uso público, de trilhas, visitações e até mesmo do plano de manejo para que oriente, né, toda a gestão dessa unidade. Pode passar, por favor. E falando em plano de manejo, né, a Floresta Nacional de Carajás, onde a gente opera as principais operações aqui em Carajás, ela era um território de concessão federal antes da privatização da Vale. Então, desde da década de 70, essa área vem sendo protegida pela Vale. E a partir de 98, próximo à privatização da Vale, esse território então foi decretado como floresta nacional. E nesse decreto foi previsto, né, então, esse apoio da mineração da Vale na cogestão desse território. Então, desde a criação da Floresta Nacional, a Vale, junto com o IBAMA, na época, né, gestor do território, né, se uniu através de uma série de pesquisadores, empresas de consultoria, para criar, né, e elaborar o plano de manejo da Floresta Nacional de Carajás, e que em 2016 ele foi revisado com a mesma parceria em função
dessa necessidade, né, da Vale e do ICMBio olharem para esse território com uma visão de futuro, pensando em sua conservação. Pode passar, por favor, mais um. Então, essa parceria com o ICMBio, ela é regida através de um termo de compromisso. Esse termo de compromisso ele é renovado a cada 3 anos, e o escopo desse termo de compromisso ele se divide em 4 grandes ações, né? É a proteção da unidade de conservação, educação ambiental e uso público, a infraestrutura e a operacionalização de todo esse plano de manejo que eu comentei, e a produção sustentável e divulgação, né, dos trabalhos de pesquisa, das ações de educação ambiental. Então, ao longo de todo o ano, né, posso dar um exemplo, no caso da ação 1, que é a proteção das unidades de conservação, a Vale mantém um efetivo muito grande, né, de guardas florestais, que a gente chama aqui de guarda ambiental, que faz a proteção dessas unidades em parceria com o Instituto Chico Mendes, né? Então, o Instituto Chico Mendes recebe informações estratégicas sobre essa necessidade de proteção, seja de entrada de garimpeiros, madeireiros e outras ilegalidades, de forma que essa equipe, né, de segurança ambiental atua fortemente, né, na repressão desses ilícitos, né. Mas também podemos destacar, né, na questão da educação ambiental e uso público, a gente mantém dentro da Floresta Nacional o Parque Zoobotânico, que cresceu junto com essa história da exploração mineral em Carajás, né, que tem mais de 35 anos o Parque Zoobotânico, fazendo esse ano, inclusive, que é uma instituição, né, que mantém um plantel de mais de 300 animais da fauna amazônica, de forma voluntária, né, e é um local de pesquisa, de visitação, de forma que serve também, além do uso público, como um aparato, né, de apoio a toda a questão de combate ao crime, né, e tráfico de animais silvestres aqui na região. Então, vários animais que são apreendidos pelo IBAMA e ICMBio são trazidos para o Parque Zoobotânico, e a gente mantém, então, uma equipe que avalia se esse animal é possível ou não voltar para a natureza, ou, se não é possível, a gente, então, coloca ele num recinto para visitação pública e trabalha essa educação ambiental ao longo do ano. Então, é uma série de trabalhos, né, executados nesse tempo de compromisso, que vem dado, né, muitos frutos, né, importantes resultados, quando a gente olha todo aquele histórico, né, de desmatamento dessa região, e hoje a gente vê, né, que basicamente mais de 97%, né, desse território ele está intacto, né, com floresta em pé. Então esse termo ele é muito exitoso. Pode passar mais uma, por favor? Além do termo de compromisso de proteção e de uso público das unidades, a gente mantém com o ICMBio uma série de estudos aprofundados sobre a biodiversidade, de forma que esses estudos gerem informações, né, para políticas públicas ou para a própria gestão das unidades, né? Através dos licenciamentos ambientais, através das condicionantes, são geradas demandas, né? E essas demandas, muitas vezes, não são simplesmente contratadas no mercado através de uma empresa consultoria, né? Essa demanda ela é construída dentro do conselho consultivo da Flona, ele é construída no âmbito dessa parceria que a gente tem com o ICMBio. Muitas vezes esses desafios, essas lacunas de conhecimento que são geradas no processo de licenciamento, geram projetos à parte, né, como é o exemplo desse projeto Cenários, que é um projeto que foi construído na fase de licenciamento do S11D, que teve o foco de criar estratégias para a conservação da savana metalófila da Flona de Carajás. Posso dizer que o Parque Nacional dos Campos Ferruginosos foi um dos produtos desses projetos, né? E esse projeto basicamente compilou uma série de informações, pesquisas, estudos que desenvolvemos atualmente em Carajás e que tínhamos também em banco de dados, né? Então, ele foi um grande consolidador de informação,
né, rodou através de um software bem bacana, né, que chama Zonation, e com isso o ICMBio entendeu, em conjunto, né, com a Vale, né, e com outras instituições, quais eram as grandes lacunas e as principais áreas necessárias para a conservação desse ecossistema. Além desse projeto Cenários, né, uma outra demanda que surgiu também nessa discussão do licenciamento ambiental e nessa parceria com o ICMBio foi o plano de conservação de longo prazo para a região de Carajás. Então, é um plano de visão, né? Uma vez que Carajás e as outras unidades de conservação aqui na região, elas foram criadas para diminuir, né, a frente do antigo chamado arco do desmatamento da Amazônia Oriental, né? Então, hoje, através dessas parcerias, né, a gente elaborou esse plano de conservação de longo prazo e esse plano ele foi fatiado em uma série de etapas de forma que a gente consiga, então, levar as experiências exitosas da Floresta Nacional e de outras unidades de conservação aqui na região para o entorno, de forma que a gente consiga, então, melhorar aí a matriz econômica, consiga também fortalecer as instituições e, ao final, manter a floresta em pé e conservar a biodiversidade na Amazônia, né? Então, dando um programa de conservação de longo prazo, ele foi repartido em etapas, e uma dessas etapas é o projeto Horizontes, que é o acordo de cooperação que eu vou detalhar um pouco mais à frente. Pode passar, por favor. Esse é um projeto recente, né? Ele envolve também, né? Ele integra a atuação do ICMBio e a Vale em direção à sustentabilidade da região de Carajás e não só das unidades e do mosaico, que já é foco do tema de compromisso 02. E a gente, na fase atual, né, desse plano de conservação, é a fase atual do plano de conservação estratégica, né? O investimento, né, para 5 anos é cerca de 10 milhões de reais e é dividido em 5 grandes subprojetos, né? Um projeto é o fortalecimento, né, da gestão e o conhecimento de todas as informações que são geradas através dos programas de controle ambiental, dos monitoramentos e do próprio licenciamento ambiental. Um segundo subprojeto, que é a ampliação da matriz econômica da região. Então, quando a gente observa em fotos de satélites, essa região, com exceção da Floresta de Carajás, basicamente ela é ocupada pela pecuária. Então, esse projeto ele visa trazer alternativas como sistemas agroflorestais, né, vinculados aí a um aumento de biodiversidade e uma diminuição do uso do fogo, né, para as práticas agrícolas, de forma que a gente consiga, então, criar um buffer, né, para o mosaico de Carajás e, quem sabe, né, unir outras grandes unidades de conservação que estão na Terra do Meio, a fronteira Bacajá e outras terras indígenas que estão aqui no Sudeste Paraense. Um outro importante subprojeto é a questão da conservação dos recursos hídricos regionais da bacia do Itacaiunas, né? Essa região hoje ainda não possui um comitê de bacias hidrográficas, então a ideia desse projeto é ter uma visão além da pauta da mineração, né? A gente olhar as outras subbacias que não são ocupadas por operações minerais, de forma que a gente consiga apoiar, né, as instituições locais, as prefeituras, numa melhor gestão dos recursos hídricos, entre outros projetos, né, como ampliação de conhecimento sobre as unidades e otimização, então, da gestão do território. Então, é um projeto também recente, né, que vai ser gerido por integrantes das equipes da Vale que atuam aqui na região, seja a área social, seja a área ambiental, o Conselho Consultivo da Flona, ICMBio e outros atores que operam esses temas aqui na região. Pode passar, por favor. Então, além dessa parceria com o ICMBio, eu gostaria de trazer aqui um pouco, né, de um grande parceiro, que é o Instituto Tecnológico Vale, né, que tem desenvolvido inúmeras pesquisas em biodiversidade e tem apoiado as nossas operações a ter padrões, né, e planos de gestão de biodiversidade, de forma que a gente não tenha
perda líquida, né, desse importante recurso natural. Então, vou passar um pouco sobre o ITV. Pode passar, por favor, a tela. O ITV é uma instituição privada, né, que realiza ações de pesquisa e desenvolvimento em termos estratégicos para a mineração, né? Ele é sediado em Belém, ele acabou de completar 10 anos, né, e seu objetivo é coordenar essas ações de ciência e tecnologia com ênfase, então, em pesquisas de longo prazo, né, desenvolvidas aí em parceria com comunidades científicas, né, no âmbito nacional e internacional. E ele tem um objetivo, né, ele foi criado com o objetivo de olhar o futuro da empresa, né? E Carajás, né, em função das suas grandes reservas que eu mostrei no início da minha apresentação, ele passa pelo futuro da empresa, né? Então, a gente entende que, e tem uma meta de que quando a gente sair dessa região, a gente vai deixar um legado construído, seja na questão social, seja na questão ambiental, e com a perda zero, né, da biodiversidade. O ITV tem atuado muito nessa linha, né? São vários temas de pesquisa, né, integrando a questão de recursos naturais, meio ambiente, clima, ecossistemas e a computação aplicada, né, por trás de tudo isso. Pode passar, por favor. Um pouco dos resultados, né, do Instituto Tecnológico Vale. Ele foi responsável, né, por coordenar um trabalho, dando um exemplo aí, a única flora da região sudeste amazônica, né, produzida sobre a canga de Carajás, né, são 4 volumes, mais de 1.500 páginas, né, foram identificados aí e consolidadas as informações que o Museu Emílio Guild, o FPA, a UFRA e várias outras instituições de pesquisa, como o Jardim Botânico, vinham produzindo há muitos anos, né. Outra questão é a questão da duplicação do conhecimento genético de toda a flora brasileira, né. A gente tem um potencial muito grande no ITV, né? É o único laboratório da América Latina com todas as tecnologias de sequenciamento de DNA disponíveis, né, em instituições de pesquisa. Então, a gente tem dado um salto muito grande nessa questão do que a gente não enxerga, né, o que está por trás, de fato, das espécies, através desse laboratório, né, gerando um conhecimento único aí para a flora brasileira. Além disso, né, o ITV tem nos apoiado nas questões da espeleologia, né, aumentando o conhecimento aí sobre as espécies cavernícolas, a taxonomia, né, e morfologia e genética dessas espécies tão difíceis de identificar, que hoje é um grande eixo para a mineração de ferro, né, essa questão da gestão espeleológica, né, e de estudos espeleológicos, que tem sido atualmente um gargalo, né, para avanços da mineração. Então, o trabalho que o ITV vem desenvolvendo vem aumentando a régua do conhecimento e trazendo uma expertise muito poderosa, né, para as nossas operações, para os nossos empregados. Mas, além disso, né, do conhecimento gerado aí por um quadro de pesquisadores bastante experientes, né? Pode passar, por favor, mais um. O ITV tem sido responsável pela capacitação de inúmeros, né, profissionais aqui na região, né, paraense, mas em toda a região amazônica, né. Outros produtos, né, que o ITV tem ajudado as nossas operações é a questão da compreensão do meio físico, né? Então, mapeamentos detalhados, né, do uso do solo da bacia hidrográfica do Itacaiunas. Então, desmistificando que a mineração é o grande vilão, né, do desmatamento, né, mostrando que, atualmente, por exemplo, um estudo como foi entregue recente, que as unidades de conservação na bacia do Itacaiunas que possuem a mineração, elas praticamente conservaram mais de 93% da floresta em pé. E as unidades que não possuem mineração e essas parcerias de valor, elas basicamente possuem cerca de 30% da floresta em pé. Então, mostrando aí o grande legado que a mineração tem deixado por uma importante estratégia de conservação da biodiversidade, que são, né, as unidades de conservação. Então, esses trabalhos, além desses mapeamentos, né, a gente tem
trazido, né, fornecedores de todas as ordens e testando tecnologias como estações meteorológicas, novas tecnologias online para monitoramento de efluentes, né? Então, dando uma robustez, né, em controles críticos, né, para a mineração, e testando isso, né, testando isso na prática, gerando papers, né, e com isso também diminuindo o risco, né, das nossas operações, através de modelos de clima, modelos climatológicos, modelos de plumas de efluente, qualidade do ar, uma série de modelos e zoneamentos. Pode passar, por favor. E, bom, aqui é um pouco dos principais produtos, né, em treinamento de pessoas e conhecimento compartilhado, né, mais de 118 pessoas treinadas no curso de pós-graduação, com aplicação prática, mais de 50 bolsas de pesquisas concedidas aí através da CAPES e CNPq, e o mais importante, né, cerca de 462 artigos científicos publicados, e isso está numa crescente muito interessante, né, quando a gente olha desde a criação do ITV até o momento, a gente tem trazido informação muito relevante, né, para o cenário científico da conservação de recursos naturais, e isso é um ganho muito importante aí para a mineração e para todo o estado do Pará, né, e para o Brasil, né. E também informações genéticas, né, compartilhadas em bancos de dados globais, inclusive agora nessa crise da Covid, o laboratório de ITV tem sido utilizado para sequenciar, né, o vírus e isso tem dado para a gente um grande orgulho, né, de ter o Instituto como parceiro aqui das Minas em Carajás. Pode passar, por favor. Bom, um outro parceiro, né, que é um fundo, né, é o Fundo Vale, ele tem, pode passar, por favor. O Fundo Vale um fundo sem fins lucrativos, né, que também acabou de fazer 10 anos, ele tem o site específico do fundo, né, e ele visa apoiar, né, temas sensíveis, né, como áreas protegidas, né, aumento, né, da capacidade produtiva de territórios com alta complexidade de biodiversidade. Então, ele tem operado, né, números relevantes, né, em termos de parcerias e também conosco aqui no Sudeste Paraense, né, na região do Complexo Minerador de Carajás. Nesses 10 anos, os investimentos aportados foram na casa de 135 milhões de reais, com mais de 70 projetos apoiados nas linhas de atuação do Fundo Vale, né? Posso destacar aqui a questão do apoio a uma política pública que é os municípios verdes, né? Que visou todo o cadastro ambiental rural do estado do Pará, e além de outras agendas de produção sustentáveis bastante interessantes, né? Então, o Fundo Vale tem mais de 33 parceiros em projetos, atuou em mais de 60 municípios aqui na Amazônia e tem produzido, né, fóruns e encontros com parceiros aí, de forma que a gente consiga movimentar e sair um pouco fora das nossas fronteiras e apoiar toda essa agenda de proteção da biodiversidade dentro da Amazônia, né? Um estudo recente da Fundação MOR, em 17, né, trouxe o Fundo Vale como um dos top 10 financiadores de ações de conservação. Então, mostrando aí a robustez dessas ações. Gostaria de passar mais um slide, por favor. Um outro slide mostra um pouco dessa relação de parceria e confiança, uma série de instituições que operam, né, esses temas, que trabalham, né, na luta aí da conservação, da sociodiversidade, né, como o Instituto Piabiru, o próprio PPA, a Conexos, né, e outras instituições como Fundação Roberto Marinho, Instituto IP, então instituições de muito conhecimento da Amazônia, como o Amazon, que vem servindo, né,
políticas públicas com informações muito relevantes e criando projetos de fato que façam frente aí esse grande avanço do desmatamento, do fogo na Amazônia. Importante dizer também a parceria com a TNC. Pode passar, por favor. Em Carajás, né, além dos projetos atuais do Fundo Vale na Amazônia, eu gostaria de focar um pouco nos projetos. Em Carajás, né, a gente, dentro dos objetivos de desenvolvimento do milênio, a Vale recentemente divulgou, isso foi falado um pouco pelo Fernando de manhã sobre os ODS, né, mas a Vale reviu toda a sua estratégia de metas, né, baseado aí nos compromissos de desenvolvimento do milênio, né? Então, um desses compromissos públicos foi a questão da meta florestal, que é reflorestar cerca de 500 mil hectares, além das nossas fronteiras, né? Então, como nós, né, da operação, nosso DNA basicamente é a mineração, então o Fundo Vale, né, ele vem como um braço forte para operar, né, essas metas, né, colocar tirar do papel e colocar no campo esses desafios. E essa meta florestal, então, um dos projetos, eles estão sendo desenvolvidos através de uma parceria com uma startup, com a Belterra, que é um sistema, é um modelo de sistema agroflorestal instalado nas vizinhanças da Floresta Nacional de Carajás e o Parque Nacional. Então, esse sistema, ele visa, então, criar um modelo, né, de ocupação do território e que tenha, né, escalabilidade, né, para levar, né, esse projeto aí para vários territórios aqui no entorno aqui da bacia hidrográfica de Itacaiunas. Outro projeto que o Fundo Vale tem apoiado é a COEX, né, que é uma cooperativa de extrativistas, né, de Jaborandi. Então, o Fundo Vale tem aportado recursos, né, nessas cooperativas ao longo aí de toda a Amazônia, e aqui em Carajás, na região, a COEX já era uma parceira das operações na produção de sementes, e hoje o fundo aportou e está catalisando todo esse trabalho já desenvolvido, de forma que a COEX possa, então, fazer frente a outros mercados, né, atender mais ainda esse crescente mercado da restauração florestal, e também, né, criar, né, alternativas de renda que não só o extrativismo da folha de uma planta que chama jaborandi. Pode passar, por favor. Isso é um pouco do case da COEX, né? Então, esse case é muito legal, porque são mais de 50 famílias que colhem, né, uma folha, o jaborandi, que serve de extrato para o remédio do glaucoma. E quando a gente põe uma lupa, né, nessas parcerias, né, como da COEX Carajá, a gente percebe que essa aceleração, esse aumento no número de compras de sementes, né, ele tem beneficiado não só a questão da proteção da biodiversidade, mas também beneficiado uma série de famílias e criando um modelo, né, de uso sustentável para a região que não somente a pecuária. Pode passar, por favor. Aqui é um pouco da informação sobre o aumento, né, das compras de sementes. A gente atualmente, com toda essa aceleração, firmou um convênio de compra de mais de 1,3 toneladas de sementes, né, ao longo de 3 anos. Essas sementes são utilizadas tanto na recuperação de áreas mineradas como na restauração de florestas no entorno das unidades de conservação. Pode passar, por favor. Pode passar. Além das parcerias, né, com o Fundo Vale, né, uma importante instituição de pesquisa, ciência e tecnologia, que é o Museu Paraense Emílio Guild, né, que esteve desde a descoberta de Carajás, né, levantando toda a flora existente aqui na região, né, criando e identificando inúmeras espécimes, né, únicas, né, da flora amazônica. E esse parceiro, né, com mais de 100 anos de história, né, ele hoje é o principal braço
das nossas operações no que tange a pesquisas arqueológicas. Eu vou mostrar um pouco dos resultados disso. Então, a gente utiliza bastante, né, o museu. Pode passar, por favor? Nessas pesquisas arqueológicas, né, então teve um extenso levantamento, né, e projetos arqueológicos na região de Carajás desde a década de 80 e mais recentemente, né, projetos individuais através dos licenciamentos que a gente procura, ao invés de contratar simplesmente uma empresa de consultoria, criar parcerias de longo prazo, 3, 4, 5 anos, que geram desenvolvimento, geram conhecimento e capacitação, como bolsas de doutorado, bolsas de iniciação científica, bolsas de que possam auxiliar aí a tomada de decisão, né? Um exemplo disso, pode passar, por favor, mais um slide. O Museu Emílio Guild, então, foi responsável por uma série de publicações, né, sobre a Amazônia antropogênica, né? Então, o grupo de trabalho do Dr. Marcos Magalhães tem feito um trabalho fundamental e esse trabalho tem alimentado, né, as nossas tomadas de decisões, a nossa gestão ambiental, de forma que a gente cria, né, mapas sistemáticos, né, e de ocorrência desses achados arqueológicos, de forma que a gente possa preservar além das áreas minerais e trazer isso para conhecimento do público, né? Então, essas publicações representam um pouco dessa nossa parceria, dessa robustez, né, que a gente vem trazendo para os nossos programas, seja de mitigação, seja de conservação. Pode passar mais uma, por favor. Outro exemplo de parceria para um tema muito sensível para a mineração, uma vez que movimentamos grandes volumes de terra, né? Então, é a parceria com a UFRJ, através do Laboratório de Mineralogia da UFRJ, né? Um programa há mais de 15 anos, pode passar, por favor, desenvolvido na região de Carajás, com o objetivo de estudar e monitorar ambientes aquáticos na flora de Carajás, além das áreas de operação, obviamente que a gente atua nas áreas de operação, mas também a gente vai muito além, gerando conhecimento científico para essas tomadas de decisão. Um exemplo disso, esse é o último convênio, né, dos últimos 3, 4 anos, né, foram concedidos, né, mais de 27 bolsas de iniciação científica, bolsas de mestrado, doutorado e pós-doutorado, com isso gerando muita informação que no fim do dia apoia, né, tanto o ICMBio na gestão das unidades e apoia também a Vale a ter um alto nível, né, de assertividade em seus programas de monitoramento. Pode passar, por favor, algumas fotos desses trabalhos do Laboratório de Mineralogia, lembrando que esse laboratório já desenvolvia estudos na região de Trombetas, né, na mineração Rio do Norte, há muitos anos. Então, a gente trouxe uma parceria de sucesso de outras minerações, né, de outras atividades aqui no estado do Pará, aqui para dentro de Carajás, né, aproveitando o ótimo conhecimento gerado e as soluções, né, que esse grupo de pesquisa, né, do Chico Esteves tem demonstrado aí não só para a Vale, como para outros grupos empresariais. Pode passar, por favor. Não posso deixar de destacar, né, uma outra grande parceria que trouxe um valor enorme para a empresa, que foi a parceria com a Universidade Federal Rural da Amazônia, na execução do plano de manejo de fauna da Flona Carajás. Pode passar, por favor. Discutimos no passado a necessidade e a assertividade. Pode passar, por favor, mais um slide. Dos programas de monitoramento de fauna executados, né, a cada etapa de licenciamento de uma expansão ou de uma operação mineral. E esse trabalho com a UFRA buscou consolidar toda essa informação e buscar alternativas de monitoramento de fauna, de forma que a gente criasse
padrões de bioindicadores, de forma que não fosse necessário, né, coletar tantas informações, né, trazer tanta pessoa a campo, trazer pessoas ao risco, né, coletar espécimes, muitas vezes que você tem que sacrificar. Então a UFRA desenvolveu um projeto, né, ela estava recentemente se instalando no território, foi uma universidade que a Vale apoiou a instalação aqui na região de Paropebas, como outras universidades em toda a região, como a Unifesp em Marabá, o FPA e outros grandes grupos aí universitários que desde aí as grandes expansões, né, no início de 2000, a Vale tem apoiado muito essa questão do desenvolvimento local através, né, de institutos de pesquisa como o Instituto Técnico Federal Paraense, né? Então, esse trabalho com a UFRA foi realizado no sentido de melhorar as nossas informações sobre técnicas de manejo de animais silvestres, né? Bem como trazer produtos mais de longo prazo que possam, né, que poderiam servir aí de insumo, né, para a gestão da flora, para uso público, educação ambiental. Então, se foi um trabalho muito exitoso, pode passar, por favor, que a Universidade Federal Rural, pode passar mais uma, por favor? Então, esse trabalho, né, alguns indicadores de produtividade, né, mais de 40 apresentações em congressos, artigos científicos, 6 artigos científicos, relatórios, e outros custos de extensão, né? Então, isso traz ganhos para a empresa, traz ganhos para a região e traz ganhos também para os professores e alunos, né, que desenvolvem e participam, né, de grandes empreendimentos como os nossos, né, trazendo aí, criando aí um pool de profissionais que muitas vezes alguns deles já trabalham, ou já trabalharam, né, para a Vale ou para empresas de consultoria ambiental ou outras frentes das nossas operações. Pode passar, por favor. Na linha da conservação genética, né, eu estou finalizando minha apresentação, dentro de todas as diretrizes, né, estabelecidas por todos esses estudos desenvolvidos ao longo dos mais de 30 anos em Carajás, recentemente a Vale desenvolveu um plano de gestão de biodiversidade para mitigar qualquer risco de perda dessa biodiversidade na região. E a Embrapa, então, né, firmamos um contrato com a Embrapa de mais de 50 anos, a Embrapa Cernagem, pode passar, por favor, de forma que a gente consiga, pode passar, por favor, a gente consiga, né, desenvolver protocolos eficientes, né, seja de conservação ex situ, né, de sementes em condições de armazenamento e testes também de germinação de espécies raras e endêmicas, né? Então, o estabelecimento de metodologias eficientes para germinação de sementes, conservação de sementes propriamente dito, e outros trabalhos técnicos, né, que auxiliam e vão auxiliar, né, em toda a restauração das áreas mineradas, né? Hoje a gente já faz um trabalho concomitante às operações, conforme a gente vem lavrando, a área vem entrando em pit final, essas áreas já vêm sendo restauradas com coquetéis de sementes de alta biodiversidade, então a gente já tem trabalhos aqui há mais de 10 anos que o próprio ITV e outros institutos de pesquisa como a Embrapa já desenvolveram estudos que esses ambientes são comparáveis, né, com a área não alterada, isso é muito importante para a paisagem regional e para o nosso legado, né, que a Vale pretende e tem trabalhado para deixar aqui na região de Carajás. Então, essa parceria com a Embrapa é mais uma, né, dentre várias outras parcerias que já tivemos com a Embrapa Agrobiologia na seleção de espécies rústicas para recuperação de áreas mineradas. Então, essa foto aí é uma foto muito emblemática, que é de uma flor, é a flor de Carajás, é uma flor endêmica aqui de Carajás, e a gente tem um trabalho muito estruturado, né, na conservação dessa espécie. Pode passar, é um símbolo para a gente da nossa força aqui na região. Bom, isso é um pouco dos guias, né,
seguimos guias como diretrizes, né, a diretriz 15 da ODS, né, que fala, tece um pouco sobre a biodiversidade, o guia do ICMM, né, e outros guias, né, do próprio ICMBio, de forma que esses guias aí, conduzem, né, e nos auxiliam na estratégia global aí para a conservação de plantas. Então, todo esse trabalho que é feito em Carajás, ele contribui para essa estratégia brasileira de conservação de flora, e todas essas metas, né, estabelecidas pelo CEBERDES, né, atualmente a Vale se afiliou, né, ao Conselho Empresarial da Biodiversidade, e dessa forma, né, seguindo esses guias, né, e o próprio os princípios do ICMM, a gente coloca em prática, né, toda essa gestão de riscos para a biodiversidade, operando ativos de grande relevância para o setor mineral de forma menos impactante. Pode passar, por favor. E por último, são tantas parcerias, não dava para trazer todos, meu tempo está acabando. A gente trouxe um case muito interessante, né, que é a Fundação Casa de Cultura de Marabá, que a gente tem um orgulho enorme de ter essa fundação como parceira. Ela desenvolve trabalhos de prospecções arqueológicas, educação patrimonial, espeleologia, monitoramentos de todas as ordens, e também é uma instituição local, né, que nasceu lá em Marabá, e que hoje é uma grande prestadora de serviço, que vem fomentando, né, o desenvolvimento local, o desenvolvimento da cultura local, através aí da formação de pessoas, né, com alto nível de qualificação. Pode passar, por favor? Então, os trabalhos da Fundação de Casa de Cultura são muito relevantes, né, e têm apoiado aí a Vale há mais de 15 anos, né, nas suas operações, e através dessas prestações de serviços a gente consegue também levar um pouco de valor para a fundação, né, para os objetivos dessa fundação, de forma que ela traga, né, para o público que não pode ter acesso, né, à grande riqueza da biodiversidade, né, amazônica, um pouco de informação, né, e um pouco dessa riqueza, né, que a gente tem contato aqui no dia a dia. E para finalizar um pouco do trabalho, né, com a Fundação Casa de Cultura, que gerou uma parceria. Pode passar, por favor, mais um slide? Uma parceria recente, né, entre a Vale e a Fundação Casa de Cultura, que rendeu a instalação em Marabá, então, do mais moderno museu do estado para fora da capital. Então, mostrando de fato que simples atividades, né, fornecimentos de serviços locais, né, podem crescer, evoluir, né, e desenvolver aí a região como um todo, né, trazendo aí um grande legado para a população e alternativa, né, de uso público através da nossa mineração. Então, eu gostaria de agradecer, eu acabo aqui, é muita informação, mas Carajás é muito intenso, eu tive problema um pouco de conexão, mas fico aberto aí para perguntas, questionamentos, e de antemão agradecer o IBRAM e todas as pessoas aí que estão apoiando aí nesse evento aí muito importante para o nosso setor. Bom, se não tiver nenhuma pergunta, eu gostaria de agradecer, né, a presença de todos aí e convidar, né, para uma visitinha no nosso stand virtual da Vale. Estamos com uma programação super especial, de palestras, salas de reuniões. Então, amanhã às 10h30 a gente vai ter uma palestra detalhada sobre essas ações de conservação, né, com a equipe técnica, que vai entrar em detalhe não só dessas atividades no bioma amazônico, trazendo o case do Carajás mais a detalhe, mas também trazendo o case da Reserva Natural de Linhares, né, que é outra unidade de conservação que a Vale também é responsável no estado do Espírito Santo,
dentro de um conjunto aí de mais de 1 milhão de hectares que a empresa ajuda a proteger. Bom, chegou uma pergunta aqui em relação ao carbono neutro, né? Eu comentei que a Vale recentemente fez um novo pacto com a sociedade, né? Foi falado um pouco pelo Luiz Osório na abertura, né? O nosso diretor executivo de sustentabilidade. E esse programa Carbono Neutro, né? Ele visa que as nossas operações cheguem em 2050 é, totalmente neutralizada em relação às emissões e que para isso até 2030 a gente diminua significativamente então essas emissões ao longo de toda a nossa cadeia. Então esse plano ele foi dividido em uma série de etapas de metas anuais. Então as nossas operações aqui possuem projetos como caminhões autônomos, sistema trolley, né, de operação de caminhões, de forma que a gente diminua então o consumo de combustível. O próprio ramp-up do projeto S11D é um projeto muito importante nessa busca aí do carbono neutro e várias outras inovações, né, nas nossas operações, de forma que a gente consiga diminuir com isso, então, o consumo, né, de combustíveis e transportar todo esse volume de minérios, né, com outras fontes renováveis, né. E na questão da neutralização, como eu disse, né, esse projeto de plantio de mais de 500 mil hectares fora das nossas fronteiras, ele visa então contribuir com o sequestro de carbono, né, e aumentar as áreas florestais, hoje, então, apoiadas a manutenção pela Vale, né, então a gente já apoia 1 milhão de hectares, então a ideia mundo afora, e a ideia é que a gente então amplie, né, toda essa experiência de Carajás no apoio de implementação de unidades de conservação para outras unidades de conservação, não só no bioma amazônico, né? Então, Carajás hoje é um exemplo, foi considerado numa última auditoria do Tribunal de Contas da União como uma das unidades de conservação mais bem implementadas do Brasil. Isso também é motivo de orgulho, porque, como eu apresentei, toda essa cogestão na implementação do plano de manejo tem um pouco do nosso DNA. Então, como não tem mais perguntas, eu gostaria de agradecer a presença de todos e desejar um bom evento. E, como eu disse, dá uma passadinha lá no nosso stand e também a gente vai ter um momento do encerramento, né, do Exposibran, então é muito importante, né, quem tem participado aí de todos esses dias, participar também do encerramento desse evento, que é um evento que tem trazido aí muitas informações para o setor mineral e agregado bastante aí para todas as empresas, estudantes, professores, consultores, né, e fornecedores aí da cadeia da mineração. Boa noite a todos.